Bom dia, gente. A gente não está no Rio de Janeiro, né? Esse clima tão diferente. Para algumas pessoas isso é bom, para outras pessoas é sofrimento, né? Mas enfim, friozinho, né? Nada de sol, praia. Né? Hoje é dia de carioca ficar em casa tomando caldo verde, né? Passando tempo com família. E de vez em quando, se sobrar tempo, assiste um jogo, né, de televisão. Mas necessariamente não precisa, não é, David? Faustão. Quero começar essa manhã lendo o Salmo 98 com vocês, uma parte do Salmo, onde Davi escreve o seguinte: Cantem ao Senhor um novo cântico, porque Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo, né, nos deram vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do Senhor. Basicamente, Davi fala sobre cantar um novo cântico. O que é um novo cântico para você? Quando você lê um texto assim, o que você sente quando o texto diz cantai ao Senhor um novo cântico? É fazer uma música nova? O que você acha? É fazer uma música baseada em dupla sertaneja? Ou então Luan Santana, que está aí, né, diz que é o que mais está famoso aí no momento? Cantar um novo cântico é abrir o teu coração para o Senhor. Simplesmente isso, é falar o que você está sentindo sem maquiar a coisa. Nós vamos ver mais tarde quando Elias faz uma oração fervorosa. Quando é que você faz uma oração fervorosa? Quando a água está batendo aqui, não é verdade? Nessa região do corpo aqui, que é mais adjacente do corpo da gente. Alguns maiores, outros menores, mas basicamente quando a água está aqui embaixo, você está tranquilo, né? A água está tranquila, está lá embaixo, você acredita no teu próprio potencial de resolver os problemas, mas quando a água começa a subir, aí você, meu Deus. A oração fervorosa você faz quando está debaixo de pressão. O cântico novo você dá ao Senhor quando o teu coração já não tem mais outra saída. Poxa vida, na verdade nós não deveríamos esperar chegar nesses momentos. Ele nos lembra de que nós deveríamos cantar um novo cântico ao Senhor todos os dias. De aprender a confiar no Senhor todos os dias, não apenas quando a água está subindo. Ou quando o desespero nos abate. Mas ele diz, cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. Olha para a tua vida. Quantas coisas maravilhosas Ele já fez. Então isso por si só já é motivo de cantar, de fazer um cântico novo ao Senhor. E ele continua dizendo, o Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Isso desde o início da história. O Senhor fez coisas maravilhosas. Se você olhar, nós estamos aqui só por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor anunciou essa vitória e a revelou às nações. E Ele se lembrou do seu amor leal. Aqui o salmista aplica coisas que um ser humano tem a Deus. Como se Deus pudesse esquecer. Você acha que Deus esquece? Não, Deus não esquece. Mas ele diz, Deus se lembrou. Para atribuir a Deus emoções humanas. Deus se importa com a gente como seres humanos. Ele não se coloca apenas como alguém mecânico que não entende a gente, mas Ele lembra do seu amor leal e da sua fidelidade para com os da casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Senhor. Versículo 4. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, louve-no com cânticos de alegria e ao som de música. É o que nós vamos fazer agora. Aclamem ao Senhor, nós aclamamos ao Senhor. Nós, os que o amamos, nós aclamamos ao Senhor e depois nós vamos sim oferecer a Ele música com cânticos de alegria e liderado pelo grupo de louvor. Eu acredito que a música tem aquela questão toda de libertação, não é verdade? Tem momentos que você chega carregadão assim, você canta uma música que toca o teu coração e você sente uma libertação acontecendo. É um momento onde nós entregamos ao Senhor e sentimos o nosso fardo sendo aliviado. Ou qual de vocês nunca teve uma experiência assim, de estar dirigindo o carro e ouvir uma música, aquilo dava uma vontade de você se derramar em prantos? Quando Deus trata com a gente, você está entregando ao Senhor um louvor e Ele tira de você um peso tão grande e você se sente tão leve, uma vontade de saltar de gratidão ao Senhor. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, talvez você esteja pesado, né? Mas
Vamos tentar cantar ao Senhor um novo cântico, aclamar o Senhor, louvá-lo com cânticos de alegria ao som de música. E nós podemos fazer música ao Senhor nessa manhã, com a nossa vida, com a nossa alma. Vamos fazer isso. O que nós precisamos fazer é entregar ao Senhor, colocar diante do Senhor as nossas dúvidas, as nossas frustrações, os nossos anseios, os nossos desejos, e submetê-los a Ele, né? Vamos fazer isso nesse dia. Quero começar com uma oração e depois nós vamos entregar ao Senhor esse cântico de alegria ao som de música. Vamos fazer isso. Coloque a sua vida diante do Senhor, se prepare para aquilo que Ele tem para você essa manhã. Não somente querer confirmação daquilo que você quer, mas também daquilo que você precisa. E Deus quer encontrar a nossa necessidade naquilo que a gente precisa, né, para esse dia. Vamos fazer isso nesse momento. Pai de amor, mais uma vez nessa manhã, queremos te agradecer pelo tempo que podemos ter como tua igreja aqui. É certo que muitos de nós, talvez, aqui essa manhã, estejam com os ombros pesados, um fardo muito grande para carregar. Mas também, Deus, nós temos a certeza, a tua palavra nos promete que o Senhor importa com cada um de nós, se importa com a nossa humanidade, com a nossa falta de fé, com a nossa desesperança muitas vezes, com o nosso desespero, e que o Senhor tem interesse em nós para nos aliviar dessas cargas desnecessárias. E nesse dia nós queremos com o nosso coração cantar um novo cântico ao Senhor, pois entendemos que o Senhor fez maravilhas, que o Senhor faz maravilhas e o Senhor fará. E nós queremos que o Senhor faça essas maravilhas em nossa vida nesse dia. Mesmo que no nosso conceito as maravilhas sejam um pouco diferentes. Mas nós sabemos que quando o Senhor toca a nossa vida, nós não permanecemos igual. E nesse dia nós pedimos que o Senhor toque o nosso coração. Toque a nossa emoção, o nosso espírito, o nosso físico. As áreas onde nós mais necessitamos nessa manhã. E eu peço, Deus, por cada pessoa que entrou aqui, que o Senhor, de uma forma especial, se revele a elas nessa manhã, dentro daquela necessidade de que elas precisam, não apenas aquilo que querem. Mas, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, que Teu Espírito tenha liberdade no meio do Teu povo, que Ele ministre com poder e força em nosso meio, que nós possamos sentir que o Senhor tem desejo de transformar a nossa vida, aonde ela ainda precisa ser transformada. Ajude-nos, Deus, a aclamar o Teu nome diante de todos os habitantes da terra. Que possamos louvar ao Senhor nessa manhã com cânticos de alegria, ao som de música. Oferecer esse louvor ao Senhor. Nós queremos cantar juntos, com alegria, glórias ao Teu nome nessa manhã. Ajude-nos, Senhor, a entrar na Tua presença com ofertas de louvor e adoração. Ajude-nos a entrar na Tua presença com alegria de coração, mesmo quando não há motivo para se alegrar. Mas nós temos alegria no Senhor, que é o motivo da nossa força. Deus, entregamos essa manhã em Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos ministre nessa manhã. Entrego ao Senhor esse momento, eu peço que o Senhor tenha liberdade de ministrar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. E permita que Deus fale aos seus corações nessa manhã. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui para nos levar à adoração. Precisamos de aquecer, né? Tá tão frio. Então hoje vai ser um louvor de comunhão. Para a gente ficar aquecido, né? Para aquecer, só o corpo é que faz a gente se aquecer uns aos outros, né? Então eu queria convidar vocês a se pôr de pé. E durante esse louvor, queria que a gente se misturasse, né? E que cada um pudesse
abençoar o seu irmão e desse uma palavra para ele de fé, de força, de segurança, de confiança, né? Porque o louvor fala, que bom te ter aqui comigo, né? Então, vamos levantar, amém? Quem pode levantar e dizer assim, glória a Deus? Vamos levantar e dizer glória a Deus? No 3, 1, 2, 3, glória a Deus! Amém, né? Então agora a gente já está pronto para se aquecer. Vamos lá, Cíntia, conta aí. 1, 2, 3. Que bom te ter aqui comigo. Conversar, te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigo. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos. Celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer. Viver em comunhão, amigos mais chegados e um irmão. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar, te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos. Celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer. Viver em comunhão, amigos mais chegados que um irmão. Que bom te conhecer. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer. Viver em comunhão, amigos mais chegados que um irmão. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer. Viver em comunhão, amigos mais chegados que um irmão. Glória a Deus. Como é bom ter uma família em Cristo Senhor, né? Que a gente pode sentir esse calor e esse prazer de estar aqui. Às vezes, né, o mar não se abre como a gente deseja, né? Como o Frido falou, mas não é a vontade de Deus que o mar se abra. Mas a gente pode ter certeza que o Senhor está andando com a gente por sobre as águas, né? Essa aqui é a vantagem da gente andar com o Senhor. Porque mesmo quando o mar não se abre, que aquilo que a gente deseja é o que o Senhor deseja, a gente pode tranquilizar o nosso coração e passar por aqueles momentos difíceis, porque a gente sabe que o Senhor vai estar ali, andando com a gente sobre as águas, né? Então eu queria que nesse momento agora, você escolhesse uma pessoa para você profetizar para a vida dela e falar para ela assim: se diante de ti o mar não se abrir, Deus vai andar contigo sobre as águas. Eu queria que você escolhesse alguém nesse momento, saísse do seu lugar e falasse com ela isso. Vamos lá? Falasse assim, ó:
Se diante de ti o mar não se abrir, o Senhor vai andar contigo sobre as águas. Vamos lá? Eu falo para Bruno, se o mar não se abrir, o Senhor vai andar contigo sobre as águas. Amém? Mãe, se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer você andar sobre as águas. David, o Senhor já está andando contigo sobre as águas, David. Aleluia. Cecília, o Senhor está de mãos dadas contigo. Aleluia, Deus. Ele anda contigo sobre as águas, Cecília. Segura na mão do nosso Senhor, que é a melhor escolha. A gente tem outra opção também. A gente tem a opção de fazer como a mulher de Jó falou: blasfema contra esse teu Deus e morre. Mas não vale a pena. Vale a pena passar pelas dificuldades segurando na mão do Senhor e andar com Ele sobre as águas, se o mar não se abrir. Quando o mar se abre é maravilhoso, mas quando ele não se abre também é maravilhoso andar com Ele sobre as águas, porque é Ele que nos sustenta. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta como Elias, como a gente viu na mensagem que o Frido disse que ele estava sendo sustentado pelo corvo. Então o Senhor estava andando com ele sobre as águas. Ele estava no centro da vontade de Deus, sendo alimentado pelos corvos. Às vezes a gente está no banquete do rei, porque a vontade do Senhor, a gente está no banquete do rei, também é maravilhoso. Mas também é maravilhoso estar no centro da vontade do Senhor, sendo alimentado pelos corvos. Então eu quero convidar vocês nessa manhã a caminhar com o Senhor sobre as águas, dar as mãos a Ele e atravessar essa tempestade abraçado com o Senhor, de mão dadas com Ele. Oh, Jesus, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Ti, diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder. Aleluia, Jesus, eu quero ouvir vocês. Com ousadia vou mover, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, aleluia,
corações. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Não se abrir o mar, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti para caminhar, para nos dar a mão e romper em fé a cada dia. Amém? Esqueceu. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da Tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o Teu altar. Tomo minha cruz e sigo a Ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar
centro da tua vontade. Leva-me, 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 Senhor, leva-me pro centro da tua vontade. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Queremos estar no centro da tua vontade, Jesus. Independente, Pai, seja qual o lugar, Deus. Independente do lugar. Queremos estar, Senhor, no centro da tua vontade. Porque esse é o melhor lugar para se estar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, nossa adoração, Pai. Com um aroma suave a Ti, Deus. Porque de todo o coração, Senhor, nós te amamos, nosso querido amigo Deus de Abraão. Amém. Buscar estar no centro da vontade do Senhor, às vezes não é fácil, né? Exige renúncia, não é um caminho fácil, mas é um caminho onde nós podemos ter esperança, né? Que faz uma grande diferença. Nós temos alguns avisos que eu quero começar primeiro com o que nós tivemos aqui na terça-noite, o grupo de homens. Eu não sei quantos homens estavam aqui de fato, mas acho que uns 15, mais ou menos. E se você, mulher, casada com uma desses homens que estava aqui no domingo, na terça, desculpem, e ele não conversa com você em casa, porque eles falam bastante. Poxa, teve um grupo que ficou até 2 horas da manhã. 2 horas, né, Valéria? 1h35, quase 2 horas da manhã aqui. Então, mas foi muito joia, muito legal você. E foi uma mescla legal. Nós tivemos jovens já com homens mais maduros, né? Não velhos, mais maduros e experientes. Mas foi muito bom ter esse grupo aqui conversando e passando tempo juntos. Claro que sempre tem aí um incentivo que ajuda a permanecer, que foi um churrasquinho, né? Então, foi muito legal. Muito bom isso, a gente sente a necessidade de ter um grupo de homens, de poder passar tempo juntos e conversar, né? Também a Conceição não está aqui hoje, mas ontem foi aniversário dela. Foi ontem, né, o aniversário da Conceição? Sexta aniversário da Conceição também. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Ninguém aqui, né? Depois a gente ora por ela. Também, nesse momento, eu quero chamar aqui a Juliana, que vai falar sobre o momento missionário. E eu gostaria que você prestasse atenção um pouco mais. Eu sei que você presta atenção, mas esse momento missionário é muito especial e importante para a vida de nossa igreja. Então, já vai sonhando com isso. Bom dia. Isso tem ali. Bom dia! Tá frio, né, gente? Tá com cara de Curitiba hoje. O Justo veio bem agasalhado, pensando que estava em Curitiba. Não é esse aí, não. É do dia 29 de maio, o Momento Missionário. Bom, enquanto ele acha ali, eu só fiz 2 telas para vocês saberem algumas informações, mas sábado passado, nós tivemos a oportunidade, já tive a oportunidade pela 2ª vez de fazer uma palestra numa escola bem pertinho aqui da igreja, né? Fica poucas quadras daqui, e é uma escola pública, né? Que, por indicação de uma amiga minha, de uma outra escola na Cidade de Deus, onde já vieram até norte-americanos lá fazer palestras, dar testemunhos, eu fui nessa escola aqui pertinho da igreja, já no começo do ano, conversar com os professores, fazer uma palestra para eles. E no sábado passado eu estava com mais de 100 famílias dessa escola, fazendo uma palestra, falando sobre o papel da família na educação.
E foi uma oportunidade assim tremenda de Deus, de falar de Cristo na palestra, enfim, de dar um testemunho e também esse recado para os pais sobre o envolvimento deles com a educação. E quando eu estava saindo da escola, meu pai foi comigo, né, porque eles estavam aqui final de semana passado. Aí o meu pai falou assim: Juliana, essa escola aqui é um campo missionário para a tua igreja. Fica super perto da igreja de vocês e é um lugar assim excelente para a igreja de vocês começar a se envolver com uma escola pertinho, como é lá no Novo Horizonte, que tem a igreja pertinho da escola. É uma escola assim que Deus abriu as portas e a diretora da escola é cristã, é uma escola municipal que atende muitas famílias e ela está muito disposta e aberta para a nossa igreja realizar projetos aqui, bem pertinho da nossa casa, onde nós podemos investir nas famílias e trazê-las aqui para esse lugar, para conhecer a Deus, enfim, promover eventos aqui na nossa igreja. E glória a Deus que o Jeff e a Daiane, eles já estão dispostos, eles já estavam, né, dispostos a se envolver em escolas públicas aqui. E já existe um contato feito que o primeiro projeto que eles queriam fazer é a troca de cartões postais entre uma escola nos Estados Unidos e essa escola aqui mandando cartões do Rio. E então nós vamos conversar com o Jeff, com a Daiane, que nós vamos começar com esse projeto ali, dessa troca de correspondências. E é um projeto assim que a gente vê que Deus está colocando perto do coração da nossa igreja. Então, está perto geograficamente, mas nós queremos que esteja perto do nosso coração. Investir nessas famílias aqui tão pertinho da gente. Então, eu tenho alguns pedidos de oração. O primeiro é que o Jeff e a Daiane vão começar essa semana a se envolver novamente nas escolas públicas, né? Tem a possibilidade de ir na escola Italuzapa também. E nessa escola aqui, queremos pedir que vocês orem por voluntários da nossa igreja. Queremos encarar mesmo como um campo missionário. Quando eu estava indo embora, sábado passado, dessa escola, duas mães vieram me abraçar e uma veio chorando muito. Ela falou assim: muito obrigada que você veio aqui. Você não imagina tudo que você falou, assim como falou o meu coração, né? E eu falei assim: puxa, que Jesus abençoe tua casa, tua família. Então, sabe quando as pessoas precisam de Deus, estão sedentas de Deus? Depois uma outra mãe também veio me abraçar, falou: olha, muito obrigada que hoje foi meu aniversário, essas palavras que você falou sobre a família, que o resgate da família foram tão importantes para a minha vida. Então, a gente vê que é um campo missionário para nós. E também nós queremos marcar uma reunião onde o Frido também vai participar, a Raquel, nós, da ONG, alguns líderes aqui da igreja, com a direção dessa escola. Então, essa reunião deve acontecer também com o Jeff e a Daiane nessa próxima semana, no máximo na outra. Então, queríamos muito que vocês orassem para que Deus nos desse direção, exatamente o que Ele espera de nós como igreja, e o fruto sempre é com Ele, né? Tudo que Ele vai fazer nas famílias, mas que realmente a gente possa receber isso como algo que Deus tem dado para nós. Amém? Então, vou pedir para o Frido orar hoje, né, sobre esse pedido de oração. Eu acho que, como igreja, nós precisamos ter objetivos de um campo missionário. E nada mais prático, né, eu acho que relevante do que aqui do nosso lado. Então, Deus nos plantou aqui nesse lugar por uma razão óbvia, né, e a gente está descobrindo aos poucos o que Deus quer de nós. Então, claro que a gente quer e pede a oração de todos vocês em como vocês podem apoiar esse projeto, investindo, envolvendo e apoiando em oração e tudo mais. Mas comece a sonhar com isso, comece já a imaginar o que você pode doar com o dom que você tem, né? Vamos sonhar esse sonho. Eu acho que é o sonho de Deus. E investir em famílias é o nosso objetivo como igreja. Então, essa é uma oportunidade, eu diria, ímpar nesse sentido. Vamos orar, então. Obrigado, querido Deus, por teu amor, não só por nós, mas por toda a humanidade, a ponto de enviar teu único filho em favor dela. Eu quero nessa manhã também agradecer por essa oportunidade que se abre para a nossa igreja. Sabemos, Deus, que o nosso desejo aqui, e temos falado isso constantemente nas orações que fazemos ao Senhor, de que o nosso desejo é ser usado pelo Senhor de forma relevante. E nesse momento, quando vemos essa oportunidade abrindo-se diante de nós, nós pedimos que o Senhor nos dê coragem, estratégias e visão para encarar isso como um ministério e também como um desejo teu. Deus, ajude-nos a sermos relevantes de fato. Mas não somente apenas isso. Nós queremos ser também corajosos em concluir a tarefa que o Senhor nos dá. Então, nos ajude, Deus, nos dê a estratégia, nos dê também os recursos necessários, tanto de pessoa, para que nós possamos fazer esse trabalho que o Senhor coloca diante de nós. Dá a tua orientação, também sabedoria para o grupo da ONG, da atuação voluntária, na pessoa do Gilson e Juliana, que eles
deem a todos nós, as estratégias vindas do Senhor, para que a gente possa fazer esse trabalho de forma boa. Nós agradecemos por esse lugar, também pela disponibilidade da direção dessa escola de se abrir a esse trabalho. E nós pedimos desde já que Teu Espírito vá na frente, abrindo o caminho. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Juliana. Também, se você não saia daqui sem levar o seu elo informativo, né? Ele não tem que ficar lá atrás naquela mesa. É bom você ler as informações que estão acontecendo. Aqui ele tem uma reportagem rápida sobre o retiro, na verdade não o retiro, mas o congresso de jovens em Joinville desse ano, onde havia 400 jovens aproximadamente nesse congresso. Então vale a pena você dar uma lida aí, tem algumas informações também muito interessantes aí que vão fazer sentido aí na nossa vida. Também eu quero orar pelas crianças agora. E pelo Valério também. E o Valério tem um desafio grande hoje, né? Um grande desafio, né? Hoje não tem ajudante, tá vendo? É porque a Pieira. Pronto. Mas já que você é um pai muito importante, né? Traz no peito um pai muito importante. Então nós vamos orar para que você possa estender essa importância papal às crianças da igreja, né? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essas crianças. Te agradeço, Senhor, porque realmente elas são uma bênção em nosso meio. Às vezes são um pouco barulhentas, mas esse barulho traz alegria ao nosso coração, porque estão saudáveis e o Senhor as manteve assim. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma delas, por cada família que investe nessas crianças e também pela oportunidade que temos de ministrar o coração delas nesse dia. Eu peço por Valério nessa manhã que o Senhor dê clareza de pensamento a eles, sabedoria na condução desse culto, que eles possam tirar grande proveito disso tudo. Peço a tua bênção sobre eles, a tua orientação e direção em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Você sabe que crianças barulhentas é um bom sinal, né? Elas estão saudáveis, né? O problema é quando elas são barulhentas e de repente estão quietas, ou elas estão aprontando alguma coisa ou estão doentes, né? Quero também pedir a vocês que vieram preparados com seu dízimo e sua oferta, você pode aproveitar esse momento de contribuição também. Faça isso com alegria, se você veio preparado para isso, não como obrigação, mas como um desejo e amor à causa do Senhor. Vamos fazer isso nesse momento? Bom, semana passada nós falamos sobre Elias, que foi, na verdade, chocado com uma situação da vida dele, que era a questão da sobrevivência, né, de estar dependendo de uma viúva que, na verdade, mais precisava de ajuda do que poderia suprir a necessidade e a ajuda de alguém necessitado, como no caso de Elias. E a gente viu também que Elias precisou passar por uma viagem longa no meio do deserto, quando ele, na verdade, era um homem bastante procurado. E essa manhã eu quero chamar a nossa atenção para uma outra parte dessa história que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 até o 24, que é uma situação onde a vida, quando começa a ficar difícil, o que é que a gente faz? Isso eu estou falando de momentos talvez extremos da nossa vida, de doença, de até morte. O que a gente faz e como é que você lida nesse momento de grave, eu diria de extrema crise? O que a gente faz quando a vida começa a ficar difícil? Para a gente entrar nessa discussão, vamos fazer uma pequena recapitulação de domingo passado, onde a história que nós vamos ver hoje começa justamente dizendo, aliás, de domingo passado começava dizendo: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Lembram disso, né?
Elias teve que sair do ribeiro de Querite, porque secou a água lá, acabou a água, não tem o que beber, não adianta ficar lá. Então vem a palavra do Senhor e diz a ele, levanta desse lugar e vai para Sidom. E a gente percebeu aonde que era Sidom, era justamente na Fenícia, lugar, era o centro de culto a Baal, e Elias era enviado naquele lugar. Manda-se Elias para o lugar onde Baal era adorado. E não somente isso, mas era também a cidade natal da rainha, né? Da esposa de Acabe, que era uma das grandes expositoras do culto a Baal. E Elias é então enviado a essa cidade. Imagina que crise, né? Levanta daí e vai para o meio do povo inimigo. Então é um problema grave. E Elias vai. E Sarepta, então, diz o texto que era uma aldeia em Sidom, onde hoje se encontra o Líbano. Lá é a cidade de Sidom. Nós vemos que a localização desse lugar é importante, justamente por se tratar do lugar onde Baal era adorado. Também é interessante esse mandamento de Deus com relação a Elias, porque ele tinha que viajar 100 quilômetros aproximadamente, quando, na verdade, ele era um homem super procurado naquele lugar, e em terceiro, depender de uma viúva, né? Naquela época, eram as pessoas que mais sentiam as dificuldades, e de repente Elias teve que ir na casa dela e ficar hospedado lá. Mas a história de hoje começa com as seguintes palavras. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, né, a viúva, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Olha só que crise! Elias é enviado por Deus na casa dessa mulher, viúva, sem muitos recursos. Deus interfere de uma maneira poderosa, a farinha não se acabou, o azeite não terminou. Lembram dessa história? E de repente agora, essa mulher recebe o profeta de Deus na casa dela, tem toda aquela, uau, cara, que bênção, esse homem está aqui e o azeite está sendo suprido, a farinha também, mas de repente o filho adoece, e diz o texto que ele vai piorando, piorando, piorando até morrer. Pronto, agora nós temos um enredo aí. Imagina você, depois de várias semanas, ou talvez até meses, né, de constante provisão milagrosa de Deus, o filho da viúva de repente, inexplicavelmente, fica doente e morre. Agora, isso inicia uma crise de fé na vida da mulher. Inicia, porque agora caiu por terra tudo aquilo que ela vinha usufruindo, né, de influência e também da bênção de Deus na vida dela. Então vamos ler o texto. O texto de capítulo 17, versículo 17, começa dizendo assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Uau, que coisa, né? Pensa um pouco, Elias, diz o texto em Tiago, que ele não era nem um pouco diferente do que eu e você. Agora imagina você envolvido nessa situação. Imagina, não é Elias agora é David, é Jeff, é Bettina, é Geise, é Bruno. Você envolvido numa situação dessa. Não dá vontade de arrumar a mala e sair correndo? Né, de desespero. Ok, vamos tirar alguns princípios disso tudo. A primeira coisa, circunstâncias trágicas, elas podem gerar crise de fé na gente. Circunstâncias trágicas abalam a nossa fé. Quando tudo vai bem, nossa fé vai bem. Quando tudo vai mal, a nossa fé pode ir mal também. Então, algum tempo depois, diz o texto, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Eu imagino que no mais profundo da mente dessa viúva, e ela não é muito diferente do que nós, ela tenha pensado de que pelo fato dela ter recebido esse homem, esse profeta dentro da casa dela, e de também ter a bênção de Deus, não acabou a farinha e o óleo, eu imagino que ela pensou que essa seria
uma isenção de tragédia na casa dela. Eu tenho o homem de fé na minha casa, um profeta, eu tenho uma demonstração de que Deus está suprindo a minha necessidade, nada de mal vai me tocar agora. Eu acredito que lá na mente dela, isso estava lá. Nós não pensamos assim também de vez em quando? Eu estou fazendo certo, eu obedeço a Deus, pelo fato de termos feito algo por Deus, achamos que Ele nos deve proteger de tudo. Então eu faço certo, eu levo meus filhos para uma fé piedosa em Cristo, eu tento obedecer ao Senhor, eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu busco intimidade com o Senhor, e eu acho que fazendo isso é quase que uma obrigação agora da parte de Deus a me proteger de doenças, de perdas, de tragédias. Basicamente a gente pensa assim, muitos cristãos têm de alguma forma chegado à conclusão errônea com relação a isso, de que se vivemos em obediência a Deus, nós estamos isentos ou livres de problema. E não somente pessoas pensam assim, como algumas correntes teológicas. Elas dizem, você fica doente por causa de pecado em sua vida. Se você tiver a confissão de pecados, você não fica doente. Você não precisa de médico, você está livre de qualquer problema. E essa é uma linha teológica muito errada, não é bíblica. E a gente percebe aqui que, no entanto, muito importante perceber que a obediência não nos isenta de testes. A nossa obediência não nos isenta de sofrimento. E se você olhar no Novo Testamento, você vai perceber que todos os profetas do Antigo Testamento, todos os apóstolos do Novo Testamento, exceto por João, passaram pelo martírio. Todos eles. Não teve nenhum profeta que não morreu sem um problema de pressão ou de perseguição. E no caso da viúva, ela já havia perdido o marido, e agora ela perde não apenas um filho, mas o único filho dela. Consegue imaginar isso? De todas as tristezas da vida que eu conheço, de todas elas, nenhum sofrimento é maior do que a morte de uma criança. Porque é antinatural, não é verdade? Na verdade, os filhos deveriam enterrar os pais, e não o contrário. A minha irmã morreu com 17 anos, quando ela tinha 17 anos de idade. Meus pais, eu sempre costumo dizer que meus pais até hoje não enterraram a minha irmã. E isso já faz muitos anos. Até hoje, eles sentem. Até hoje. Porque é antinatural. Meu pai não fala sobre o assunto, de vez em quando ele consegue. Abre a porta para mim ali, Márcio, por favor. Só tirar a cadeira. De vez em quando ele consegue falar sobre, mas raramente, é sempre superficial. A minha mãe não fala no assunto. Não tocam, eles não conseguem enterrar. A morte de uma criança é como um ponto final no início de uma frase. Não é? Não é uma coisa que não faz sentido? É um ponto final no início de uma frase? É basicamente isso. E essa mulher tem agora esse momento. E quando você lê um texto como esse de Elias, que nós acabamos de ler, quando você lê um texto como esse, naturalmente uma pergunta vem na nossa cabeça, e na minha mente também veio. E quando o menino ficou doente, onde estava Elias? Quando ele começou a ficar doente, onde ele estava? Ele não era profeta de Deus, ele não poderia ter curado? Será que ele não estava lá intercedendo em favor desse menino, orando por ele? Onde estava esse homem? Você não se faz essa pergunta quando você lê um texto como esse? Diz, mas por que, se um menino ia adoecendo de grau cada vez pior, está adoecendo, cadê o homem? Não é assim muitas vezes o nosso grito? Cadê Deus no momento de dificuldade, quando eu mais preciso dele? E não dá essa impressão, parece que Elias não estava ali. Da mesma forma como Deus pode fazer na nossa vida, quando nós temos uma doença ou uma situação grave, Deus não poderia fazer assim e tirar? E não dá a sensação muitas vezes de que Deus não está nem aí para o teu sofrimento, e de que você está fazendo as coisas e parece que Deus está longe e você não tem quase acesso a Ele? Não dá essa impressão a você algumas vezes? Mas inevitavelmente essas perguntas que vêm à nossa mente, elas podem talvez ter uma resposta simples. Eu presumo que Elias estava lá. Eu presumo que sim, a Bíblia não diz, mas eu acho que ele estava lá, talvez intercedendo pelo menino. Mas o fato de ter um homem de Deus, de ter intimidade com Deus, não nos isenta de sofrimento. Não nos isenta. Então nós precisamos entender que circunstâncias trágicas da nossa vida podem sim abalar a tua fé. E eu vou dizer para você, na tua vida com Cristo, você vai passar por circunstâncias que podem abalar a tua fé.
de sofrimento que você pode dizer às vezes, puxa, é maior do que eu posso suportar. E aqui nós precisamos fazer uma pequena diferenciação, porque as pessoas dizem, não virá sobre nós sofrimento além do que nós podemos suportar. Não é verdade, isso não é bíblico, sabia? Tentação sim. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que não sobrevém a você tentação acima do que você possa suportar. Tentação não vem. Tentação vem sempre de forma que você pode dizer não. Você pode dizer, não quero, pronto. Você tem força para cortar. Sofrimento não. Apóstolo Paulo diz assim, nos sobreveio um sofrimento tão grande, 1 Coríntios também, mas tão grande a ponto de desesperarmos da própria vida, a ponto de querer morrer, ele disse. Então o sofrimento vem na nossa vida, às vezes, além do que nós podemos suportar. Só que o bom nisso tudo, como a Geise falou antes, a questão de andar sobre as ondas, de forma figurativa, Deus está conosco. Deus nos conduz através do sofrimento. E isso nos dá uma força na nossa fé. Circunstâncias trágicas também podem nos levar a culpar pessoas. É o segundo ponto que nós queremos analisar essa manhã. Diz o texto, versículo 18, e a mulher reclamou a Elias. Ele diz, o que foi que eu fiz para você? O que foi que eu fiz? Vieste aqui para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? A reação da viúva aqui, ela é previsível. Ela procurou racionalizar essa tragédia na vida dela, talvez até pensando no sofrimento, e voltou-se para dentro dela mesma e tentou pensar sobre o que é que ela fez de errado. Talvez a questão de lembrar do pecado, de certa forma, aqui ela está culpando o profeta e a si mesma da tragédia. A viúva, na sua ansiedade, conclui que Elias tinha descoberto algum pecado. E aí ela vai então e diz a Elias, puxa vida, você deve ter descoberto e o teu julgamento foi a perda do meu filho. Essa é uma racionalização que a gente faz. Quando nós passamos por dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é, cara, eu devo ter cometido um pecado. Se eu estou doente, eu devo ter pecado. Se isso aconteceu na minha vida, nós caímos num fatalismo. Sabe o que a gente faz? Nós quase voltamos numa crença bem primitiva, não cristã, que diz, se eu fizer assim, eu vou influenciar a decisão dos deuses aqui. Era assim na época em que grega, que eles faziam, eu tenho que fazer assim para agradar os deuses aqui, para que eu tenha o benefício deles. Então, se eu peco aqui, Deus me pega na esquina lá. É mais ou menos essa ideia de que nós começamos a racionalizar os problemas que nós enfrentamos. Se eu estou com um problema ali, é porque eu cometi um erro, eu pequei. E a mulher faz a mesma coisa. E Elias responde no versículo 19 dessa forma, dê-me o seu filho. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto acima, onde ele estava hospedado, e o pôs na cama. Acho que a resposta de Elias é muito instrutiva aqui para todos nós. Quando a mãe o acusa de ter chegado à casa dela apenas para matar o seu filho, sabe o que ele faz? Olha só o que diz lá. Pode passar isso aí, Cíntia. Mais um. Ele não fica com raiva. Ele poderia ter ficado com raiva dela, né? Pô, eu não fiz nada. Como é que você me acusa numa parada dessa? Eu não estava aqui orando. Eu penso que, de repente, Elisa até estava orando pelo filho. Eu estava aqui orando por ele. E, de repente, ela o acusa, ele não fica com raiva, ele não tenta explicar por que o seu filho morreu. Não tenta racionalizar a coisa. Eu gostaria de acrescentar apenas aqui uma palavra sobre como consolar alguém que está sofrendo. Eu não vou falar de mim, eu vou falar sobre um pai que perdeu o seu filho de 25 anos de idade num acidente de carro, de escalada, e ele escreve o seguinte. O nome dele é Nicholas Waterdorf. Ele diz o seguinte, algumas pessoas são dotadas com palavras de sabedoria, mas nem todos são dotados dessas palavras de sabedoria. O coração que fala é melhor do que palavras faladas. E se você não consegue pensar em nada para dizer, basta dizer, eu não consigo pensar em nada para te dizer, mas eu quero que você saiba que eu estou com você em sua tristeza. E se você acha que a sua tarefa como um consolador é me dizer coisas, então você não está comigo no meu sofrimento, mas à distância, longe de mim. Lá você não pode me ajudar. O que eu preciso ouvir de você é que você está comigo no meu desespero. Para me consolar, você tem que chegar perto, sentar no meu banco de sofrimento, de luto. E alguns têm medo de que esse banco vá quebrar. E com medo de que o banco vai quebrar, eles colocam no rosto uma máscara de força, de bravura, e uma tampa sobre os sofrimentos.
e não levam em conta que isso trará mais dor e sofrimento aos amigos que estão passando por tristeza. E ele conclui dizendo assim: suas lágrimas são bálsamo em minhas feridas. Gente, nós não precisamos achar que consolar pessoas é falar palavras para elas. Sabe o que consola a pessoa às vezes? Só saber que você está lá, de sentar do lado delas, chorar com elas, se preciso for. E Elias faz basicamente isso, ele não tenta racionalizar, não tenta questionar ela, não fica com raiva dela, nem tenta explicar por que o filho dela morreu, simplesmente ele estava lá. Se você tem amigos na sua vida que você precisa consolar, esteja lá para eles. Deixe as palavras do coração falar, não sua boca. Se preciso for, chore com eles. Elias também não discute com ela e também não dá nenhuma desculpa. Quando a viúva faz sua acusação, eu acho que até de forma cruel, Elias responde de forma muito simples. Tudo o que ele diz é: me dá o seu filho. Só isso. E essa parte que me chama a atenção no texto. Quando Elias toma o filho das mãos dessa mulher, e circunstâncias trágicas podem confundir até mesmo os servos de Deus, que nos levam ao terceiro ponto. O texto 20 diz: então clamou o Senhor, Elias ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, você trouxe também desgraça sobre essa viúva, com quem eu estou hospedado, fazendo o filho dela morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida esse menino. Quando Elias clamou a Deus, foi mais uma questão de confusão do que uma acusação ao Senhor. Ele ficou confuso com a coisa aqui. Elias está perguntando se Deus está ou não agindo contra essa mulher. Pensem um pouco, Elias não está acusando Deus. Elias está dizendo: Deus, o que você está fazendo? Você veio trazer desgraça para essa mulher? Você veio fazer alguma coisa para matar? É você que está nessa coisa? Elias não pergunta acusando, Elias está confuso. Diz: não estou entendendo o que está acontecendo. E circunstâncias trágicas, até eu e você, que temos já uma mentalidade com Deus, já essa parte do nosso corpo já está bem chata de tanto sentar nesses bancos e ouvir de Deus, já temos uma maturidade muito grande sobre Deus. Até eu e você, em momentos de tragédia, de trágicas, nós podemos ficar confundidos. Até eu e você. Não estou entendendo nada. E Elias faz uma coisa que todos nós crentes deveríamos fazer. Quando nós estamos confusos, nós deveríamos levar a nossa confusão diante do Senhor. Mas sabe o que a gente faz com a nossa confusão? A nossa confusão, ela começa a criar dentro de nós um sentimento muito maior, e vai crescendo, e nós tentamos racionalizar a nossa confusão, e ela se torna falta de fé. Ela começa a se tornar esfriamento e nós vamos nos afastando do Senhor. A nossa confusão precisa ser levada ao Senhor. As nossas dúvidas e questionamentos, por que essas coisas estão acontecendo, precisam ser levadas diante do Senhor. E não racionalizadas. A mulher tentou racionalizar. Eu devo ter pecado. E agora Elias está confuso. Só que ele faz algumas coisas. E a oração de Elias, que eu quero me ater um pouco mais, é um bom modelo de como orar em momentos de dificuldade. A oração de Elias, ela tem alguns princípios que talvez sejam importantes em nossas orações que nós queremos fazer. Primeira coisa, ele orou fervorosamente. Elias orou de forma fervorosa. Em ambos os versículos 20 e 21, nos é dito que Elias clamou ao Senhor. Esse clamar ao Senhor, eu quero depois mais especificamente pensar. Ele também orou especificamente, versículo 21, faze voltar à vida esse menino. Olha o que ele diz, faz a vida voltar a esse menino. A sua oração foi completamente específica. Nós fazemos orações gerais, não é verdade? Você tem necessidades na sua vida, seja específico para Deus, não precisa tentar enrolar o Senhor. Mas sabe o que a gente faz? De novo, nós voltamos lá àquela crença que é mais filosófica do que cristã. Nós achamos que se nós agradarmos ao Senhor, nós vamos convencê-lo a julgar a nossa causa de forma positiva. Por exemplo, eu vou chegar ao Senhor e dizer: Deus, Tu és o Senhor maravilhoso, Tu és o Senhor tremendo, grande, poderoso, pode todas as coisas. Nós ficamos bajulando Deus por meia hora para depois dizer assim: Deus, olha só, me dá aquele carro. Sabe o que você está fazendo? Você está tentando influenciar positivamente Deus. Uma oração específica de Deus: olha só, Deus, não estou com vontade de orar, eu estou desesperado. Seja específico. Não adianta bajular Deus. Nós tentamos fazer troca com Deus. Olha, Deus, eu te bajulo e você me dá.
E essa é uma mentalidade que está tão arraigada dentro das igrejas. Eles acham que se eu der o meu dízimo, os 10%, Deus vai me restituir 100%. Errado, é uma forma de fazer troca, de fazer câmbio com Deus. E olha que câmbio, né? Você dá 10 e ganha 100. Qual que é o investimento que dá isso hoje em poupança? Nenhum. Aí você acha, mas olha aí, Deus, aí. Botei na caixinha lá, Deus, tá vendo? Olha aí. Agora é a sua vez. Eu fiz a minha parte, agora cadê os meus 100% aí? Deus vai me restituir. É tentar fazer troca com Deus. Com saúde é a mesma coisa. Aí as dificuldades aparecem na nossa vida. Agora eu vou andar certinho, vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia hoje, um capítulo ou um livro inteiro hoje. Amanhã eu quero ver se Deus vai mudar a minha circunstância. E a gente fica fazendo essa troca. Ore especificamente. Tem orado especificamente para Deus. Deus, eu não estou com vontade de falar com você. Mas eu sei que você é o único que pode fazer. Teve uma mulher nos Estados Unidos que ficou paralítica. É tetraplégica, eu acho que ela ficou. E hoje ela dá palestras no mundo inteiro. Ela é cristã. E quando ela ficou tetraplégica, ela disse que ela entrou em crise de fé. E ela ficou com raiva de Deus. Não com raiva, mas ficou brava com Deus. E no livro dela, ela diz assim: fique bravo com Deus, sim, mas não se afaste dele. Pode ficar bravo, ele entende você nos momentos de dificuldade, no momento em que as emoções estão à flor da pele. Se você tiver que ficar bravo com Deus, fique, mas não se afaste dele. Elias, ele orou de uma forma audaciosa também. Elias não tinha nenhum exemplo bíblico que nós temos hoje, sobre o qual basear o seu pedido para a restauração do filho, desse menino. Olha só, antes desse momento, ninguém havia sido ressuscitado antes, na história dos hebreus. Ninguém. Da onde Elias tira a ideia, Deus, por favor, ressuscita esse menino? Ninguém. Ele não tinha base bíblica para orar assim. Ele não tinha. Foi o primeiro caso na história bíblica de alguém que morreu e voltou à vida. Foi o primeiro caso. E onde ele conseguiu a fé para orar assim? Ele simplesmente baseou o seu pedido na grandeza do Deus a quem ele servia. Ele baseou o seu pedido no caráter de Deus, como revelado na sua palavra. Ele conhecia o caráter de Deus, ele não conhecia a palavra escrita de Deus. Ele não tinha ouvido falar que outro tinha sido ressuscitado nunca. E Elias orou em particular. Lembre que não há suporte bíblico para uma prática de culto público de cura, sabia? Essa coisa de ter um banner na frente, hoje, noite de cura, não tem base bíblica, não tem apoio na Bíblia nenhuma para anunciar esse tipo de coisa, curas públicas. Você sabia disso? Não existe em nenhum lugar na Bíblia. O versículo 19 revela que Elias levou o menino ao seu quarto para orar por ele. Agora, aqui não existe uma maneira fácil de explicar o que aconteceu em seguida. Elias se deita em cima do corpo do menino. O texto diz que ele se deita em cima do corpo do menino. Pé com pé, perna com perna, peito com peito, rosto com rosto, braço com braço, mão com mão. E ele fez isso não apenas uma, nem duas, mas 3 vezes. Ninguém sabe exatamente por que ele fez isso. Mas é interessante considerar que pelo fato do menino estar morto, ele também está imundo para os judeus. E Elias, como um profeta, não poderia tocar um morto, muito menos tão próximo assim. Parece aqui uma quebra de paradigmas atrás do outro. Elias é sustentado por corvos, que eram impuros na lei judaica. Agora ele toca um defunto. Mas casos extremos precisam de medidas extremas. E deitado assim sobre o corpo da criança, e como se ele estivesse dizendo, eu imagino que ele está dizendo, Deus, tira um pouco da minha vida e dá para esse menino. É basicamente, o que eu imagino eu não consigo imaginar outra coisa, mas basicamente ele está tentando fazer uma espécie de osmose. Está dizendo, Deus, que uma parte da minha vida passe para ele. Agora, a coisa mais linda que eu vi nesse texto está no versículo 22, quando a gente lê, e o Senhor ouviu o clamor de Elias. O Senhor ouviu o clamor de Elias. Eu amo essa declaração, gente. Sabe, o texto não diz que o Senhor ouviu a oração de Elias, por isso ele orou. O texto diz, e o Senhor ouviu o clamor de Elias. Elias é um homem com uma natureza como a minha e a sua. Ele tinha os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas preocupações. A palavra fervorosa vem de uma palavra grega que significa ferver. E a oração de fervura do justo pode muito com Deus.
Agora, o que é oração fervorosa? Sabe, gente, às vezes a gente fica pensando assim, oração fervorosa deve ser aquela oração que o cara grita. Mas a oração fervorosa não tem nada a ver com orar em pé ou sentado, não tem nada a ver em orar ajoelhado ou deitado ou de qualquer outra forma de postura. Não tem nada a ver com levantar a sua voz ou falar em sussurros. Não tem nada a ver com quão alto ou quanto tempo você ora. Não tem nada a ver com definições que a gente pode talvez encontrar aqui a milhares. Não tem nada a ver com isso. Mas eu quero ilustrar para você essa manhã o que é uma oração fervorosa. Se você é um pai ou uma mãe, eu quero defini-la da seguinte forma. Você vai descobrir o que é orar fervorosamente quando um filho teu fica doente. E quando ele está sendo levado para uma sala de cirurgia ou alguma coisa assim, e quando você vê ele indo, você vai descobrir o que é uma oração fervorosa. Porque você vai orar como nunca orou na sua vida. Você vai orar como se fosse a última coisa que importa nesse mundo. Isso é uma oração fervorosa. Quando nada mais importa e você coloca o seu coração nisso e você faz então uma oração fervorosa. Alguns anos atrás, no ano de 2002 mais ou menos, Valmor Quintani, que muitos de vocês conhecem, ele tem uma filha que se chama Larissa e ela teve uma pneumonia viral. E todos os medicamentos não fizeram efeito e ela morreu 2 vezes. Ela morreu por 2 vezes. 2 vezes os médicos tiveram que ressuscitar ela, quando ela tinha 8 anos de idade. E naquela manhã, naquele dia, onde nós estávamos numa reunião em Curitiba, numa assembleia, e ele ligou e disse, por favor, orem, porque ela não responde os medicamentos, nada. E naquele momento, quando eu olhei, vi todos os pastores de joelho, orando por aquela criança, e eu comecei a orar com o meu amigo, que é pastor também, nós estávamos orando junto, ele diz assim, hoje eu entendo o que é oração, porque eu sou pai, eu entendo o que é orar, e começou a orar, mas ele chorava gritando, orando a Deus. E Deus ouviu o clamor daqueles pastores naquela manhã. Hoje ela está bem. Mas por 2 vezes os médicos tiveram que reanimar ela. Nós não sabemos o que é oração fervorosa até nós nos encontrarmos em momentos trágicos. E aí a gente sabe o que é oração fervorosa. E isso vai nos ajudar também a orar e interceder pelos outros, porque eu sei o que é passar por isso. E a oração fervorosa começa a fazer sentido na minha vida. Não adianta eu tentar definir ela aqui. Aquele pastor tem poder na oração porque ele grita alto. Não é assim. Oração fervorosa não tem nada com gritar. Não tem nada com berrar diante de Deus, pular, parecendo um macaco. Não vai mudar. Oração fervorosa é quando você ora, como se nada mais importasse nesse mundo. E você coloca isso diante de Deus. Mas não somente as circunstâncias trágicas podem confundir pessoas de Deus, mas circunstâncias trágicas também revelam o nosso caráter. Em momentos de dificuldade, o meu e o seu caráter é revelado, sabia? Olha só o que diz o texto 23 e 24. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Eu quero colocar a citação de Charles Swindoll, ele diz o seguinte, em todo o mundo, em torno de nós, todos os dias, existem pessoas que estão procurando a verdade ser vivida naqueles que dizem por ela viver. Assim como a viúva observava Elias, há pessoas observando você. Eles ouvem o que você diz que acredita, mas principalmente, eles estão observando o que você faz. Quando nós começamos, algumas semanas atrás, esse texto de 1 Reis 17, quando nós começamos esse texto, diz, então Elias, um tisbita. Final do capítulo diz o seguinte, a mulher olha para Elias e diz, agora sei que tu és um homem de Deus. O processo pelo qual Elias passou transformou ele de um simples tisbita num homem de Deus. Quero aplicar essa manhã alguns princípios que a gente pode viver por eles. Tudo o que aconteceu na vida de Elias era parte do treinamento de Deus para torná-lo pronto para executar a obra que ele tinha para ele. O que Elias aprendeu com esses 3 episódios? O que você acha? Eu tirei mais ou menos o seguinte, pode passar lá, Cíntia. No Ribeiro de Querite, lá no Riacho, Elias aprendeu que Deus poderia cuidar dele. Acabou a água, acabou a comida, Deus mandou ele para o Ribeiro de Querite, lá ele aprendeu que Deus poderia cuidar dele. Com a botija de azeite, ele aprendeu que Deus poderia usá-lo para ajudar os outros.
Com a morte da criança, Elias aprendeu que Deus poderia trabalhar através dele para fazer o impossível. Você está vendo como a coisa vai aumentando? Primeiro, Elias precisa descobrir quem Deus é para ele. Deus é suficientemente poderoso para cuidar das minhas necessidades. Ok, Elias aprendeu. Segunda coisa que Elias aprendeu foi que Deus é suficientemente poderoso para usar a mim para ajudar outras pessoas. Deus pode ajudar pessoas através da minha vida. E no final, com a morte dessa criança, desse menino, ele aprendeu que Deus poderia usá-lo para fazer coisas que, humanamente falando, são impossíveis. Volto a chamar a tua atenção para uma coisa. Elias era um homem assim como eu e você. Se ele fez, se Deus usou, pode usar você também. Não estou dizendo aqui que Deus vai usar você para ressuscitar pessoas. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que Deus pode usar a tua vida de forma tão poderosa que aos olhos das pessoas já diz, impossível! Como é que fulano faz isso? No início de 1 Reis, como eu disse, Elias é chamado de Elias o Tisbita apenas. Agora ele é chamado de homem de Deus. E agora Elias está pronto para o desafio final. E a gente vai ver na sequência das próximas semanas o que vai acontecer através da vida dele. Deixe-me apenas fechar com essa afirmação. Ninguém se torna um homem ou mulher de Deus por acaso. Presta atenção nisso. Ninguém se torna um homem ou mulher de Deus por acaso. E ninguém se torna um homem ou mulher de Deus da noite para o dia. Ninguém. Deus nos leva até o extremo, muitas vezes, para que possamos aprender tudo sobre Ele. Sobre Deus e não sobre nós. Quando Deus testa a nossa vida, não é para a gente aprender sobre nós, é para saber quem Ele é. E quando a verdade finalmente é reconhecida, estamos prontos para sermos usados por Deus de maneira poderosa. Eu sei que as mulheres se reúnem aqui uma vez por mês, elas estão lendo um livro que se chama Mulher Segundo o Coração de Deus. Para você ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, isso não acontece da noite para o dia. Precisa ter disposição de se colocar diante do Senhor e permitir que Ele trabalhe. E quando Deus trabalha na nossa vida, eu tenho más notícias para você. Não é um mar de rosa. Sabe por quê? Porque tem áreas na nossa vida que a gente é apaixonada por elas, mas que atrapalham na nossa vida com Deus e que precisam ser moldadas. E quando Deus começa a moldar essas áreas, Deus, aí não, aí dói. Basicamente pisa no nosso calo, mas é justamente nessas áreas que Deus precisa trabalhar com a gente para que Ele possa nos usar. E a partir do momento em que você não está disposto a entregar essas áreas para o Senhor, você ainda não está pronto para ser um homem ou uma mulher de Deus. Não está pronto. Nós estamos prontos para sermos usados por Deus quando estamos dispostos a entregar essas áreas que são o nosso ponto nevrálgico, né? São pontos sensíveis na nossa vida. Mas é exatamente lá que reside o segredo da onde Deus começa a trabalhar. Que Deus nos ajude nesse processo, que a gente possa pensar nas circunstâncias que nos cercam muitas vezes, para que nosso caráter seja revelado e que nós possamos aprender quem Deus é. Se temos tempo para mais uma música, eu gostaria que a gente cantasse mais aquela última canção que a gente cantou sobre Há um Lugar, né, no plano de Deus para nós. E essa música tem uma frase que diz assim, não há lugar melhor do que no altar. Não é verdade? Sábado que vem, né? É o primeiro sábado do mês. Sim. Sabe para que serve o altar? Para que serve o altar? O que é um altar? Não é um lugar de sacrifício? Altar é lugar de sacrifício. E sabe para onde você foi chamado? Você foi chamado para estar no altar de Deus. No lugar de sacrifício. Só que muitas pessoas interpretam o altar como sendo um lugar de honra, de exposição pública, de lugar de destaque. Não é nada disso. Altar é lugar de sacrifício. E nós somos chamados a viver no altar. A depositar as nossas ofertas no altar, de trazer os nossos sacrifícios, tanto de louvor como de adoração. Nosso lugar é no altar. Sacrifício. Que Deus nos ajude a querer a nos sacrificar, né? Vamos cantar essa música e como a Carla lembrou, sábado que vem, dia 4 de junho, então é o Encontro das Mulheres aqui às 18 horas. 18 horas, onde darão continuidade no estudo do livro A Mulher Segundo o Coração de Deus. Então você, mulher, não pode perder esse encontro. Sábado que vem, 18 horas, então o grupo de mulheres aqui.
Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Que a gente possa encontrar o nosso lugar no centro da vontade do Senhor. E no processo, claro, aquela frase é verdadeira. Alguns acham que a gente enlouquece, né? E até somos às vezes tidos por fanáticos. Mas não é fanatismo, é depender do Senhor, com equilíbrio, né? E buscar estar no centro da vontade do Senhor. Mas lembra de uma coisa, Charles Swindoll, da citação que eu usei ali, diz que realmente as pessoas estão procurando a verdade ser vivida em nossa vida antes de viver por elas mesmas. Então nós precisamos levar isso em consideração, de que as pessoas estão olhando para nós. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. As pessoas talvez não vão abrir a Bíblia e olhar, mas elas vão olhar na sua vida. Se essa fé que você afirma que você vive por ela, se ela funciona em você, se você está vivendo por ela. E isso causa em nós um pouco de responsabilidade maior, não somente com os outros, mas com os da nossa própria família, com os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, nossos filhos, de como nós vivemos o cristianismo. Eles estão observando o que a gente faz. Que Deus nos ajude. Vamos orar encerrando essa manhã, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa executar a obra que Deus tem para nós também. Que possamos achar o plano de Deus para a nossa vida, executar a obra e o propósito que Ele tem para nós. E aprender com todo esse processo. Você não é um acidente, você não está aqui nesse mundo sem um propósito. Deus, na sua soberania, desenhou um propósito especial para cada um de nós, para que nós desempenhamos. E precisamos achar a vontade do Senhor para que nós possamos, então, torná-lo
realidade em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa história, esse evento na história da vida de Elias, onde algumas circunstâncias trágicas revelaram uma série de coisas. Deus, que na nossa vida nós possamos levar isso em consideração, que nós possamos perceber que o Senhor é um Deus presente e que todas as coisas que nos cercam e que acontecem em nossa vida têm um propósito. Deus, nos ajude a entender a Tua vontade, ajude-nos a entender o Teu desejo para a nossa vida, o Teu plano, que possamos encontrá-lo, entendê-lo e aplicá-lo em nossa vida. Mas sabemos, Pai, que no processo o sofrimento talvez nos cerque. E nós pedimos que o Senhor nos prepare para ser homens de Deus e mulheres de Deus, para cumprir aquele propósito para o qual o Senhor nos chamou para que cumpríssemos. Nessa manhã eu peço que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito, que possamos ser achados diante do Senhor dignos de executar o Teu propósito e o plano que o Senhor tem para nós. E que nós possamos ser ensinados pelo Senhor. Que nós possamos ser não somente ensinados, mas também aprovados para a obra que o Senhor nos chamou. Deus, eu lembro de novo essa manhã, esse desafio que se abre para a nossa igreja, nessa escola aqui no Recreio. Talvez seja lá que o Senhor nos queira. Talvez seja esse o propósito que o Senhor desenhou para essa igreja. E nós queremos pedir nesse dia, como Tua igreja, que o Senhor nos confirme isso ao coração. Que essa seja a Tua vontade, que isso tenha nascido em Teu coração, não apenas uma mera motivação humana, mas que seja a Tua vontade derramada em nosso coração, que possamos entender o Teu plano, a Tua vontade para aquelas famílias, aquelas crianças que tanto necessitam do Teu amor, como essa viúva, com necessidades, com doença, não talvez física, mas espiritual. E nós estamos aqui talvez sendo preparados como Elias para ir até lá, sair desse lugar, dessa zona de conforto, saia daqui e vai para lá, porque lá está a Tua provisão. Então Deus nos ajude a entender talvez isso como Tua vontade. Que nós possamos ir lá, prover a necessidade dessas crianças, ser, em primeiro lugar, entender quem o Senhor é para nos ajudar. Em segundo lugar, que o Senhor pode nos ajudar, pode nos usar para ajudar as outras pessoas. Deus, por favor, usa a Tua igreja, usa essa igreja. Usa os dons e talentos aqui. Mexa com o nosso coração nesse dia, fala em nossa vida, nos desafie a andar com o Senhor, que nós possamos ser, assim como Charles Swindoll afirma aqui, que nós possamos cuidar de nossa vida porque pessoas estão procurando a verdade em nós. Deus nos ajude a ser bons crentes, bons cristãos, que levam a Tua palavra a sério, que levam o Teu plano a sério e que decidem viver, mesmo com o custo, a verdade do Evangelho. Deus, nós pedimos a Tua bênção nessa manhã. E eu peço que o Senhor nos abençoe ricamente. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e o Teu poder. E eu oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo ainda. Mas não saia sem antes dar um abraço. Uns abraços. Deus abençoe.